A notícia é complicada e está praticamente definido que após a volta ao Brasil, o atacante Paulinho acabará passando por uma nova recuperação intensa, ou seja, muito provavelmente não teremos o jogador nessas próximas decisões de Libertadores e Copa do Brasil, já que a prioridade estará sobre sua recuperação e infelizmente isso é uma notícia que ainda não foi confirmada pela diretoria por conta da fase decisiva que o clube está tendo lá nos Estados Unidos. Mas fica, porém, o recado aqui para todo mundo ter uma noção do que será o Palmeiras nesse segundo semestre sem um de seus principais jogadores e sem o Estevinho também, ele que está de malas prontas para o futebol inglês, inclusive a sua ida para a Inglaterra já será direto dos Estados Unidos. E pode ter certeza que das arquibancadas haverá diferentes reações da torcida que deverá apoiar o Paulinho até o final, pois sabemos que se trata de um jogador de extrema qualidade e não há dúvidas que quando ele voltar em perfeitas condições ainda vai deixar sua marca. E quem saiba sua idolatria na história do Palmeiras cresça e quero saber de todos sobre o que estão achando dessa situação do Paulinho e se vocês preferem vê-lo se recuperando e ficando ausente nessas próximas decisões ou mantê-lo nesse ritmo até o final do ano, onde ele terá tempo suficiente durante as férias para se recuperar mais, então peço que comentem aí abaixo, ok? Palmeiras! A Ademicon, empresa do ramo de consórcios, já confirmou para o Palmeiras sobre as intenções da empresa para estampar sua marca na camisa do clube. E as negociações serão abertas já nesse próximo mês de julho. A expectativa da diretoria é que haja um leilão com outras empresas que estão disputando a região do peito ao lado do símbolo e também outra parte da camisa. E indícios apontam que a tomada de decisão da empresa veio através do retorno financeiro que tiveram em 6 meses de parceria, onde o Palmeiras procurou a empresa para comandar o projeto do clube sobre os sócios avante. E para quem não tem uma noção sobre o assunto, quem é sócio torcedor tem alguns privilégios que o clube oferece com grandes benefícios aos assinantes. E isso é bom demais, viu? Palmeiras! Eu estou aqui comemorando mais uma grana extra chegando pra gente, são mais 106 milhões de reais até aqui e que já estão sobre o poder do Palmeiras agora e o clube caminha ainda para atingir a marca de 120 milhões antes mesmo de passar para a próxima fase. E essa partida contra o Inter Miami está sendo colocada como uma grande obsessão para o clube poder terminar essa primeira fase com chave de ouro. Independentemente da vantagem em pontos que temos, o elenco segue com seus pés no chão e procurando evitar a todo momento o favoritismo como certos por aí. Do outro lado existe um time com vários craques como o Messi, o Luizito Soares mordedor e o Sérgio Busquets, e por conta de tudo isso o respeito prevalecerá e essa entrevista do Messi para a rede americana ainda segue sendo o grande assunto internamente por aqui, pois o jogador que fez questão de exaltar o nome do Palmeiras dizendo que era um dos melhores times do mundo, despertou agora uma atenção maior da Leila Pereira, presidente do Verdão, que está de alguma maneira tentando fazer uma ponte para utilizar a imagem do atacante em prol da marca Palmeiras no mundo. E ainda não se sabe ao certo o que será feito, mas olhando o cenário mais óbvio, é muito provável que ele receba uma camisa do Verdão no pré-jogo ou algum outro presente que possa deixar registrado esse momento marcante para ambos. E também para a torcida palmeirense que gosta do argentino, pois isso deve ter sido um momento único. Imagine só o maior ídolo do futebol exaltando o nome do Palmeiras. E para quem não tem uma dimensão disso, ainda pense pelo lado dele não ter tido nenhuma obrigação de falar isso e por conta dessa atitude que afirma aqui que hoje o Messi tem todo o meu respeito. E que sempre terá, viu? Palmeiras! Aqui se faz e aqui se paga, e quem diria os portugueses que passaram as primeiras semanas subestimando o confronto contra o Palmeiras, agora dependem de combinação de resultados para conseguir se classificar na próxima fase. E está aí mais uma prova do porquê do Palmeiras ter todos esses investimentos de jogadores que atuam na Liga Portuguesa e nesses empréstimos que o clube às vezes faz, levando jovens para lá. Está provado que o futebol de Portugal não chega aos pés do praticado aqui no Brasil. E esse discurso se aplica na teoria pelo desempenho deles visto em campo, e agora o Abel tem mais que obrigação nessa próxima coletiva em abordar esse assunto, e se ele tem culhão para enfrentar a imprensa brasileira, ele deverá então ter o
o mesmo de fazer com seus conterrâneos que subestimaram demais o Verdão, eles que tiveram a capacidade de garantir que não temos história. E olha que avisei que isso iria acontecer no mundo do futebol, pois quando existe aquela soberba sem ter a mínima capacidade de aguentar a pressão, resulta nisso aí mesmo. E o que se espera é que a partir desses episódios a diretoria reavalie qualquer tipo de jogador que atua por lá e que esteja passando por sondagens, pois já basta o que tivemos com o grande Bruno Tabata, cujo final todo mundo acompanhou e já sabe, né? Palmeiras. Na discussão entre o Neto e o Denilson, fiscal de torcida, eu torço pela briga no tapa mesmo, pois os dois comentaristas que já passaram pelo Palmeiras hoje não têm mais prestígio algum com a torcida palmeirense. E o Denilson, por exemplo, mesmo tendo sido bem acolhido aqui, conseguiu mostrar que nesses anos todos o seu carinho pelo Palmeiras era apenas de fachada e por pura audiência, e bastou sair do jogo aberto para mostrar então essas suas asinhas. E longe de mim arrumar intriga agora, mas a realidade é essa, e o que ele falou após aquele clássico contra o São Paulo jamais será esquecido pela torcida. E isso pode parecer até uma besteira, mas para quem se declarava palmeirense em diversos cantos, mostrou de fato quem ele é, e o assunto em si não tem nada relacionado ao Palmeiras, porém trata-se de dois personagens que nas oportunidades em que tiveram foram na realidade atrás de audiência do Verdão. E o Neto, inclusive, até hoje não conseguiu mais oportunidades para se aproximar do elenco palmeirense depois daquele episódio envolvendo o Abel. E nunca mais também seu programa teve liberdade dentro do clube. E que continuemos assim sempre, pois quanto menos energia negativa estiver presente em nossa academia de futebol, melhor será. Pois assim economizamos quilos de sal grosso jogados aqui e, portanto, que continue existindo essa rixa sempre. Porque o entretenimento está bom por demais, viu? Palmeiras. As redes sociais até agora não param de falar do Rafael Veiga, meia que era a principal referência do time, e hoje não consegue mais manter seu alto nível dentro de campo, e o estopim para as críticas vem por conta da sua presença como titular ultimamente. E nos bastidores até agora não há explicação do porquê do Abel ter optado por colocar o jogador como titular, sendo que nos treinos durante o pré-jogo em nenhum momento ele foi selecionado para atuar na função de ponta esquerda. E relatos atuais apontam que de última hora houve a decisão técnica que optou por priorizar o lado mais experiente no meio de campo que pudesse visar um bom desempenho. Porém, o final não foi esse ponto, que o Abel, lógico, tanto fez questão de corrigir essa cagada no intervalo. E agora, com o Maurício representando o meio de campo, a expectativa é que no próximo jogo ele comece de titular, assim como deveria ter sido ontem, e nada mais justo corrigir um erro em tempo, pois o Abel sabe muito bem disso, e a torcida, inclusive, ao invés de criticar e pressioná-lo, está apoiando, pois afinal quem nunca errou? Que então atire a primeira pedra, concordam? Esquerda.